Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. O tema de hoje é tanto quanto diferente. Olha aí, 3D, 4D e 5D. O quê? Quando a gente usa essa sigla D, é dimensão, né? Então, terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. Mas o tema é 3D, 4D e 5D. Vamos esclarecer principalmente sobre a quinta dimensão, 5D, que é muito comentada na atualidade, mas vamos trazer alguns fundamentos, inclusive científicos, para isso. Vou fazer uma apresentação minha, uma rápida apresentação. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Muito se tem falado atualmente sobre a quinta dimensão 5D. Então você ouve em todos os lugares, né, em vários lugares, muitas pessoas falando, olha, você precisa ir para a quinta dimensão, você precisa ir para 5D, você precisa funcionar em 5D, não mais em 4D, não mais em 3D. E vários comentários a esse respeito, mas nós precisamos trabalhar mais profundamente com isso. Mostrar, afinal de contas, o que é isso, né? Mas, afinal de contas, o que é a quinta dimensão? Ou 5D? Eu explicarei o que é 5D pelos meus estudos. De novo, respeitando todos os demais estudos a esse respeito. Não é que eu estou certo, todos estão errados. Não é nada disso. Respeito todos os estudos e estou colocando simplesmente o meu estudo. Alguns podem até dizer, mas André, ciência não estuda, esse negócio de 5D, para com isso, você pega cada assunto, né? E eu respondo, nem sempre com esse nome, mas estuda sim e há bastante tempo. Por exemplo, na teoria das cordas, né, que se estudam as várias dimensões, tanto do físico alemão Theodor Kaluza, quanto do sueco Oscar Klein. Na teoria das supercordas se encontra 10 a 11 dimensões. Então veja bem, a ciência estuda as várias dimensões há muito tempo. Então, não é, esse assunto não é científico, André, é pseudociência. Esse pessoal que fala de pseudociência, precisa entender uma coisa, ciência é muito ampla. Quando vocês falam de pseudociência, vocês estão falando, vocês não sabem do que vocês estão falando, a ciência é mais ampla do que vocês imaginam. A ciência não é uma coisinha estreita, ela está cada vez mais ampla, inclusive, com nuances incríveis. Então, o 5D já é estudado pela ciência. Olha, para explicar a quinta dimensão, preciso falar antes sobre as 3 dimensões em que vivemos. Isso eu estou trazendo da onde? Da física. Da física clássica, vamos dizer assim. Da física de Newton. O espaço em que vivemos tem a altura, largura e profundidade. Então o espaço tem essas 3 dimensões. A altura é a primeira dimensão do espaço, largura é a segunda dimensão e profundidade é a terceira dimensão do espaço. Então o nosso espaço é tridimensional, tem 3 dimensões. Então, altura, largura e profundidade. Sendo assim, vivemos em um espaço tridimensional ou de 3 dimensões, ok? Então, 3D são as 3 dimensões do espaço. Para falar da quarta dimensão, usarei os estudos de Einstein. Tem muitas pessoas falando da quarta dimensão de outra forma, mas eu estou escolhendo o caminho mais científico. Por isso que eu estou falando na visão do Einstein o que é a 4D, a quarta dimensão. A quarta dimensão para Einstein é o tempo. Então o que o Einstein entende? Nós temos 3 dimensões do espaço e uma dimensão do tempo. Ou seja, vivemos o dia a dia com passado, tudo que já passou no tempo, presente, tudo que acontece agora no tempo, e futuro, tudo o que acontecerá daqui por diante no tempo.
Então, a dimensão do tempo também tem 3 momentos, passado, presente e futuro. Mas é uma dimensão única. Então, 4D, na visão do Einstein, em sua teoria da relatividade, na teoria do espaço-tempo, espaço-tempo, ele vai dizer que a 4ª dimensão é o tempo. Então, vivemos inserido em um mundo de 4 dimensões, dentro dessa visão mais científica, no qual existem 3 dimensões de espaço, altura, largura e profundidade, e uma dimensão de tempo, passado, presente e futuro. Ô André, mas por que você está falando tudo isso? Para a gente chegar na 5D, para chegar na 5ª dimensão. Então vamos entender as 4 dimensões anteriores para entender o que é 5D. Entendido o que é esse mundo 3D, de 3 dimensões, e 4D, de 4 dimensões, surge a pergunta: então o que seria essa 5ª dimensão que está todo mundo falando? Você tem que funcionar em 5D, isso é fenômeno 5D, o que é isso? Novamente, respeitando todos os estudos diferentes, vou falar o meu estudo. A 5ª dimensão, ou 5D, é a primeira dimensão que supera os limites do espaço e do tempo. É a primeira dimensão que vai além do espaço-tempo. Agora, André, mas tá bom, tem a teoria das cordas, teoria das supercordas, teorias que falam que existem 10 dimensões, teorias que falam que existem 11 dimensões, mas, André, aonde está essa questão? Cadê a 5D? Eu quero saber onde está, não quero saber de teoria. Vamos lá mostrar. Nos fenômenos que vão além do espaço e do tempo. Fenômenos principalmente humanos, que vão além do espaço e do tempo. Conhecidos como PES, percepção extrasensorial. Então, nesses fenômenos, a pessoa supera os limites do espaço e os limites do tempo. Este campo da percepção extrasensorial foi estudado nos anos 30, olha, desde 1930. Então a ciência já vem estudando tudo isso desde então. Ah, mas André, não aceito esses estudos. Ok, mas são estudos científicos produzidos em universidade. O que você aceita, ou não aceita, o que cada um aceita, isso é bem particular. Então você pega esses estudos, alguns aceitam, outros não. Outros estudos, alguns aceitam, outros não. Então, temos que entender que a ciência é muito ampla, muito ampla. Então, foi estudado nos anos 30 por J.B. Ryan, na Universidade Duke, da Carolina do Norte. Então, Duke, né? D-U-K-E, Duke University, na Carolina do Norte. Então, ele começa com esses estudos de percepção extrasensorial, ele utiliza como ferramenta as cartas Zener e faz estudos muito interessantes, com todos os requisitos científicos necessários. Foram estudos muito sérios e que demonstraram que as pessoas têm capacidades que vão além do tempo e do espaço. Então, as pessoas têm essas capacidades. Isso foi demonstrado nesses estudos e em estudos posteriores que usaram esses pressupostos. Na telepatia, há uma comunicação entre pessoas superando os limites do espaço. Então, o fenômeno da telepatia, que já é estudado há muito tempo, Freud conhecia esse fenômeno. Aliás, ele produziu um texto chamado Psicanálise e Telepatia. Então, ele também estudou, mas claro que ele procurou se manter nos limites dos conhecimentos da época. Freud é bem anterior até esses estudos de J.B. Ryan. Então, ele ficou nos limites possíveis e tudo mais, etc. Então, na telepatia, há uma comunicação entre pessoas superando os limites do espaço. Então, você está aqui, a pessoa está em outro local, que pode ser até em outro país, e estão se comunicando telepaticamente. Na precognição, por exemplo,
sabemos de algo que irá ocorrer no futuro superando os limites do tempo. Então a percepção extrasensorial supera os limites do espaço, por exemplo, na telepatia, e do tempo, por exemplo, na precognição. Podemos chamar todas essas capacidades mais avançadas da mente de intuição. Nós podemos usar esse termo geral, vamos dizer assim, para todas as capacidades mais avançadas da mente. É um termo geral que, de novo, você vai dizer, não, André, mas isso é termo aí das religiões, é termo da espiritualidade, não tem nada a ver com ciência. Claro que tem. Atualmente, as neurociências reconhecem que o nosso hemisfério direito do cérebro, ele processa a intuição. A intuição, a síntese e várias outras capacidades. Portanto, a intuição vem sendo estudada pela ciência desde os anos 30, com a percepção extrasensorial, até o momento atual, com as neurociências. Então, esses assuntos, 5D, intuição, percepção extrasensorial, vêm sendo estudados pelas ciências há muito tempo, desde os anos 30 ou antes até. Então, se nós formos na época do Freud, o Freud fez os seus estudos. Na época anterior, Mesmer fez seus estudos. É claro que Mesmer não foi muito bem aceito em Viena, porque eram estudos muito avançados para a época. Mas a ciência pode estudar qualquer coisa. Então vamos entender que a ciência não tem limites, ela tem um método. E se você desenvolver estudos em cima desse método, você pode estudar o que você quiser. Intuição, percepção extrasensorial e outros fenômenos. Então, como a quinta dimensão se manifesta no mundo? Então, como é que essa quinta dimensão se manifesta no mundo? O que é e como podemos desenvolver? Todas as vezes que usamos as capacidades mais avançadas da mente, que superam os limites do espaço e do tempo, nós estamos usando a quinta dimensão. Então, telepatia, precognição e outras tantas capacidades, né, que são estudadas atualmente de uma forma muito séria, muito mais rigorosa. Mas, ao contrário do que parece, todos nós podemos desenvolver essas capacidades avançadas, porque também fica aquela ideia, não, intuição é para poucos. Intuição é uma capacidade avançada que só poucos podem ter. Não, todos nós podemos ter. Ah, André, a espiritualidade também, né, esse desenvolvimento humano também é só para poucos. Não, todos nós podemos desenvolver. É questão de trabalhar com métodos para desenvolver. As religiões fornecem alguns métodos? Claro que sim. Mas existem outros métodos na atualidade. Bom, cada qual da sua forma. Então, cada um vai desenvolver o 5D, ou a intuição, ou a expansão de consciência da sua forma. Então, por exemplo, com orações, meditações, decretos, os orientais usam mantras, nós aqui no Ocidente, alguns usam rezas. Então tem várias formas de trabalhar com esse desenvolvimento da nossa intuição, esse desenvolvimento do nosso potencial 5D. Então tem várias formas de trabalharmos para esse desenvolvimento. E esse desenvolvimento, mas André, isso é para curioso, né? Para que eu vou fazer isso? Na atualidade, não é apenas interessante, é fundamental que desenvolvamos essa capacidade, ou desenvolvamos essa capacidade. É fundamental. Por quê? Porque é aí que nós vamos entender o mundo além das aparências, além do que tentam nos mostrar como realidade. Nós começamos a perceber o que vai além disso, em todos os sentidos.
E outras formas de expansão de consciência. Expansão de consciência é um outro termo que é muito usado. Aliás, outra área da ciência atual, que é a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal foi fundada por Stanislav Grof, Anthony Suttish e Abraham Maslow, ou Abraham Maslow, como a gente fala aqui. Esses três cientistas fizeram a psicologia transpessoal. O que é o transpessoal? Aquilo que vai além do nível pessoal, aquilo que transcende, todos os fenômenos que transcendem. E são estudiosos maravilhosos que abriram esse campo. Hoje existe até medicina transpessoal, existem várias áreas com a denominação transpessoal, educação transpessoal e assim por diante. De estudos, justamente que nos anos 30 eram chamados estudos de percepção extrasensorial, que as neurociências vão chamar de intuição, mas que são essas capacidades avançadas da mente humana, que todos nós não apenas podemos, como devemos, na época atual, desenvolver para entendermos o mundo ao nosso redor e para captarmos uma outra realidade, uma realidade que transcende a realidade cotidiana. E isso, na atualidade, é muito importante. Por quê? Porque aí nós vamos olhando o mundo para o que ele tem além das suas aparências, além dos aparentes, inclusive, limites dimensionais. Cada dimensão é um limite até a quarta dimensão. A partir da quinta dimensão se superam esses limites. Então a psicologia transpessoal estuda e utiliza técnicas para expansão de consciência. Porque vamos usar o conhecimento dos gregos antigos. Olha como esse conhecimento é novo e é antigo ao mesmo tempo. Os gregos antigos diziam que há uma expansão do nosso ser, de corpo, que seria uma dimensão mais diminuída, densa, para mente e para espírito. O que seria o espírito e o que é espírito para a psicologia transpessoal? É a parte mais expandida do nosso ser, que vai dessa expansão do corpo, parte mais densa, para a mente e para o espírito. Então a psicologia transpessoal estuda essas dimensões mais expandidas da nossa consciência, do nosso ser. E essa expansão de consciência é um fenômeno 5D. Então, quando falamos de expansão de consciência, estamos falando que a nossa consciência pode expandir até uma dimensão acima, que é a 5D, na qual transcende os limites do espaço e do tempo. Então você tem intuições de vários lugares diferentes, de várias épocas diferentes. E essa expansão da consciência é muito importante, cada vez mais importante para nós vivermos no mundo e entendermos o mundo atual. Desta época atual até o futuro, precisaremos utilizar cada vez mais a percepção extrasensorial, ou a intuição, ou a expansão de consciência. Vamos usar os três termos, né? E tudo isso em 5D. Isso é o 5D, esse é o universo 5D. Só a inteligência racional do hemisfério esquerdo do cérebro não é suficiente para lidarmos com a complexidade do mundo contemporâneo. Se você usar só a inteligência racional, que bom que utilize, é importante utilizar, mas apenas ela não é suficiente mais. Já foi, mas agora não é mais. Então precisamos usar também o outro hemisfério cerebral, usar também a intuição. Sendo assim, os métodos intuitivos de expansão de consciência não são apenas interessantes, que interessante, uma curiosidade, alguma coisa assim, né? Como já foi visto no século XIX, curiosidades e tudo mais. Não, isso é fundamental. É fundamental.
mas cada vez mais necessários para entendermos o mundo atual e resolvermos os problemas e desafios encontrados na atualidade. Nós só conseguimos resolver determinados problemas e desafios usando essas capacidades mais avançadas. Senão nós nos perdemos. Então a razão já não dá mais conta. Assim poderemos viver cada vez mais o universo 5D, sem abandonar a razão. É transcender e incluir, como falava e fala, né, ainda Ken Wilber. É transcender e incluir. Para usar a intuição você transcende, mas você vai incluir a razão. Você não vai jogar a razão no lixo, vou só minha intuição e vou jogar a minha razão fora. Não é isso. Isso se pensava, algumas pessoas pensavam nos anos 60. Ah, não, você é muito racional, isso impede você ser intuitivo. Não. Seja muito racional, mas muito intuitivo também. Una essas inteligências. Razão e intuição devem funcionar juntas. Assim, captaremos aquilo que está além do aparente, do que parece, do mundo das aparências que falava Platão. Olha aí. Além das aparências, além do que parece. Muitas pessoas vivendo em 5D, isso fará com que haverá uma elevação da frequência vibratória do planeta. Então começará assim. Dessa forma faremos a transição planetária, né? Então algumas pessoas, né, com a expansão de consciência, essa expansão de consciência permitirá um grupo de pessoas e até o próprio planeta a se iluminar. E assim acontecerá a transição planetária. Não com a antiga mentalidade reciclada. Não é pegar processos antigos e requentar. Né? Não é nada antigo requentado, né? Porque tem muito disso. Né? A pessoa diz, eu estou trazendo um novo, está trazendo uma coisa super antiga, requentada. Né? E não é isso. Mas como uma mentalidade nova e expandida. É o novo, é o inusitado, completamente expandido. Sendo assim, a vivência 5D começa com as pessoas individualmente e prossegue no ambiente planetário. Assim, cada pessoa pode se tornar um ponto de luz, e os vários pontos de luz reunidos iluminarão o planeta naquilo que conhecemos como transição planetária. Vou repetir essa frase, acho que ela é interessante. Assim, cada pessoa pode se tornar um ponto de luz, e os vários pontos de luz reunidos iluminarão o planeta naquilo que conhecemos como transição planetária. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.